Olá, chaminhas queridas, sejam bem-vindos a esse canal. Hoje, dia 22 de dezembro de 2023, estamos no pico energético do solstício, uma energia fantástica que tem muito a nos revelar, dentre outras coisas. Mas hoje eu trago para vocês um texto aqui que eu recebi de forma canalizada e inspirada em tópicos, trazendo então algumas revelações. Vamos lá? Primeiro tópico, eu vou falar de um questionamento. Sempre procurei entender por que a evolução de uma pessoa deve estar atrelada à evolução da outra de forma tão desafiadora, uma vez que não estamos vivenciando uma relação kármica. Você que está em uma conexão de chamas gêmeas, já parou para pensar o quanto não faz nenhum sentido isso? Viver uma situação onde devemos supostamente ajudar o outro a evoluir e depois buscar a união, se isso não é do desejo da própria pessoa? Próximo tópico, fundamentação. Na história da humanidade, temos muitos exemplos. Jesus, que não se uniu a Maria Madalena na 3D para fazer a sua ascensão, e a mesma fez sua ascensão anos depois, em uma próxima encarnação, sem Jesus. Temos também os exemplos de Akhenaton, Buda, Krishna, Chico Xavier, que ascenderam por outras vias. Buda se casou e depois deixou sua esposa com um filho recém-nascido para fazer seu processo de evolução, e mesmo ele tendo voltado depois de 12 anos, que havia sumido, na calada da noite sem avisar a ninguém, deixando a sua esposa com essa criança recém-nascida, visitou o filho, conversou com a sua esposa, com o seu pai e foi embora novamente, alegando que precisava se afastar para cumprir o desejo do mais alto de sua alma, que era o da ascensão e iluminação dele próprio. Atingir o estado nirvana. Akhenaton se casou com Nefertiti, sua suposta chama gêmea. Digo suposta porque não existem relatos claros sobre essa informação em nenhum livro psicografado até os dias atuais. Apesar de existirem relatos de uma profunda união de almas entre eles na época que viviam em dimensões mais evoluídas em outros planetas antes da queda vibracional sofrida pelo mesmo na intenção de vir à Terra, como Atlântida e depois no Egito. Contudo, a encarnação do Egito, quando Nefertiti foi assassinada, Akhenaton foi ficando tão mal que após se passarem alguns anos, os quais ele não teve força nenhuma para cumprir o seu propósito de alma, que era trazer conscientização de um Deus monoteísta para o povo egípcio, ele suicidou quando permitiu que o próprio pai de Nefertiti colocasse um veneno em sua bebida, acabando mais uma vez preso na roda das reencarnações de Sansara, pela baixa vibração devido à morte dela. Portanto, não fizeram sua ascensão juntos. Krishna teve mais de 150 mil mulheres
conta a história. Então, nem preciso dizer nada, né? Chico Xavier ascendeu sem sequer tocar no assunto de ter uma alma gêmea ou uma chama gêmea. Próximo tópico: dor e sofrimento. Em relação às dores e sofrimentos emocionais, psicológicos e físicos existentes nessa jornada, entendo que a dor não é uma escolha, mas o sofrimento sim. Por vezes, somos nós que escolhemos o caminho do sofrimento para nos levar a enfrentar nossas questões emocionais internas, mas não precisa ser assim. Próximo tópico: união. Entendo que esse não seja o objetivo dessa jornada, mas se ocorrer, será um up para nós e para o planeta. Então aceito muito bem isso. Desejo a união, mas não é mais o meu objetivo principal. Quero deixar bem claro aqui que não estou falando que essa conexão não exista ou que a união deva ser desvalorizada. Mas estou trazendo luz à escuridão de uma pequena parte de crenças limitantes que percebo existir nessa conexão. E quando digo pequena parte, é porque acredito que, assim como não enxergava essas crenças quando iniciei a minha jornada, possivelmente não vejo muitas outras crenças que ainda existem comigo em relação a essa conexão. Próximo tópico: prisão. Ficar atrelado a uma pessoa que não deseja que você esteja participando da vida dela, assim como nós também não desejamos viver uma situação desse jeito, me parece muito incoerente, mesmo quando penso nos contratos assumidos. Além do mais, existem muitas mentiras contadas para nós sobre nossas encarnações, sobre os contratos e outras tantas coisas. Então me pergunto, até que ponto, de fato, essa dinâmica é percebida com clareza por nós? O que é verdade? O que é ilusão? O que é enganação do nosso próprio ego? O que é indução dos seres da não-luz? Será que não faz parte do objetivo de ascensão nesse modelo vencer crenças mais enraizadas que a princípio possam parecer totalmente opostas a muitas coisas que já foram ditas em relação à dinâmica e principalmente à união? Próximo tópico: crenças limitantes. Será que não somos nós mesmos que nos fazemos acreditar que precisamos passar por isso a fim de ascendermos e conquistarmos o desejo de um grande amor? Reproduzindo as relações impossíveis do passado que mantêm o planeta e as pessoas na ilusão e baixa vibração? Assim, nos aprisionamos cada vez mais nessa roda de samsara, não é mesmo? Será que com essa ideia de chama gêmea que temos, não ficamos repetindo uma linha do tempo de dor e sofrimento planetário, como foi o caso de Romeu e Julieta e de tantos outros? Será que essas informações não foram implantadas pelos seres da não-luz, que desejam o nosso aprisionamento nesse planeta? Penso que esse seja um ponto a ser analisado profundamente. Se nem Jesus e Maria Madalena ascenderam juntos,
Por que então há necessidade de fazermos isso? Próximo tópico: contratos. Agora é fato que, se assumimos ajudar o planeta e a forma de ajudar que nós escolhemos foi sermos um pilar de luz em união com o gêmeo, aí tudo bem. Mas até que ponto isso é verdade? Será que não existem alguns enganos e induções à compreensão desse contrato? Será que o caminho de cumprimento desse contrato seja por essa estrada que todos nós estamos acreditando caminhar? Próximo tópico: ascensão individual. Não podemos esquecer que é possível sermos um pilar de luz sozinhos, e esse fato já ajudará bastante o planeta a evoluir para 5D. E não temos responsabilidades pelo outro, que mesmo sabendo da conexão, não deseja esse caminho. Penso que seja melhor refletir bem sobre tudo isso e buscar essa luz interna, essa ascensão individual, do que ficar chateada e em baixa vibração por estar vivendo essa situação. Já pensou que pode estar aí o motivo de nossa prisão espiritual nesse planeta? Será que não é esse o intento da não-luz? Afinal, quantos de nós conseguiremos vencer essa força negativa e nos iluminarmos junto, em união, na 3D, com a nossa chama gêmea? 1%? 5%? Próximo tópico: libertação. Eu, de fato, já me libertei da consciência de viver uma conexão nessa visão. Sinto que posso ser única, não individual, e me tornar um grande pilar de luz sem o meu gêmeo. No futuro, se ele quiser ser um pilar de luz junto a mim, ótimo. Mas se ele também não quiser, ele pode sim ser um pilar de luz sozinho ou com outra pessoa. Entendo que a potência energética não será a mesma, mas melhor isso do que me manter na crença da não ascensão sem a união e ter que reencarnar de novo nesse planeta prisão. Próximo tópico: expandindo a consciência. Sei que muitas DFs não irão concordar com isso e ficarão até mesmo muito chateadas com esse áudio ou vídeo, pelo medo de se desapegar do seu gêmeo, ou seja, da ideia, falsa ideia, de perdê-lo. Outras concordarão comigo, mas é porque sentem raiva e estão na fase daquela terrível noite escura da alma. E outras, já em estado avançado de limpezas internas, vão discordar também, por acharem que essa relação é divina e sagrada. Mas eu pergunto: qual relação não é divina e sagrada? Ser sagrada, não ser sagrada, não é a questão. Isso nada tem a ver com as crenças que vamos criando sobre essa conexão. Para todos, quero chamar a reflexão da libertação de crenças planetárias e cósmicas profundas, que nada tem a ver com a criação divina
e os desígnios da vida nesse planeta, vistos pelo Pai Maior, o Criador de tudo que é. Assim como nada tem a ver com a união de casal na 3D, união de corpos, pois ascender é um estado de consciência, é um estado para nos deixar livres de dogmas e crenças limitadoras, que por trás de tudo sempre nos impedem de elevar a nossa vibração e acabamos, mais uma vez, caindo na sansara da prisão planetária. Reflitam, chaminhas, sobre como vocês se sentem nessa relação verdadeiramente. Digo a vocês que não foi fácil chegar à compreensão de tudo isso que eu estou dizendo a vocês. Isso não foi do dia para a noite. Vivenciei muitas situações e nunca imaginaria pensar isso um dia. Mas me sinto cumpridora da minha obrigação com o meu gêmeo naquilo que acordei antes e durante essa encarnação. Mas se ele não faz isso, não vou eu me manter em baixa vibração ou na ilusão, no sofrimento e na dor, e nem vou ficar esperando. Próximo tópico, eu superior. Olhe para dentro de si mesma, de si mesmo. Sempre se permita ser guiada ou guiado por consciências mais elevadas, como eu sou, como eu superior, para que cada dia mais você possa diminuir o véu da prisão humana, a cegueira. Não fique parada numa só ideia, mas também não se deixe influenciar por ninguém, nem mesmo por esse texto. Estamos numa era na qual o véu da ilusão está caindo. A Matrix está se desmaterializando e muitas pessoas que estão nessa conexão não sabem nem mesmo que esse é um planeta prisão e não um planeta escola, como dizem algumas religiões. Pois essa ideia é apenas uma visão parcial da verdade. Portanto, nunca foi preciso que ficássemos presos nesse planeta, nesse interminável ciclo reencarnatório, para aprender algo ou pagar débitos, pois sempre fomos e continuaremos a ser seres de luz. Mesmo sendo verdade que nosso ego, que é uma consciência holográfica implantada pelos seres da não-luz, expressa nos corpos emocional e mental inferior, tenha nos levado a situações de baixa vibração e ações comprometedoras e de débitos planetários. Vou explicar melhor para vocês. Os que aqui estão na condição de chamas gêmeas, trabalhadores da luz, sementes estelares ou qualquer outro nome que se queira dar a essas pessoas que aceitaram o convite para estar nessa experiência planetária, ficaram presos aqui porque foram
induzidos a isso. Vejam vocês os motivos que sempre estão permeando a minha forma de pensar, e não somente a minha, como de muitos e muitos estudiosos, canalizadores, que vocês podem encontrar buscando aí na rede social, nos vídeos que vocês já sabem. Veja só, vamos refletir. Me parecem infinitos os débitos planetários que dizem que nós adquirimos. Afinal, eles nunca acabam. Outro ponto. A malha de prisão energética terrena, Matrix. Seria mesmo necessário que ela existisse, se é que fosse uma escola de evolução para o espírito? Uma evolução em busca da libertação de consciência? Muito antagônico e incoerente, né? Terceiro ponto. A encarnação, ao encarnar, ficamos sem memória de quem realmente somos. Por quê? Muitos vão responder que esse esquecimento é uma bondade divina. Então aqui tem uma contradição de Deus. Se realmente temos livre-arbítrio, por que não podemos acessar as vidas passadas no momento que desejamos? Para curar algumas coisas? Seria muito mais coerente que nós mesmos fizéssemos a escolha de nos lembrarmos ou não das coisas que fizemos em vidas passadas. Vamos fazer uma analogia aqui. Você se lembra de quando estava na escola, ou fazendo faculdade, ou outros cursos, os quais você tinha que fazer provas e era avaliado, né, com testes e tudo mais? Então vamos pensar. Você estuda muito para passar nas provas da escola. Depois, o seu próprio professor, que te ensinou tudo, tira da sua mente todas as informações que você tinha de tudo que você estudou, poucas horas antes da prova, para você não passar de ano. Faz sentido isso? Vocês acham mesmo que tem a mão da bênção divina nessa história? Saibam que deveria ser nossa escolha lembrar ou não, se realmente estivéssemos sob a bondade divina. Eu sei que é difícil compreender isso, ainda mais se você estiver conectado a uma religião. Já passei por várias e tive como fundamento o Espiritismo. E sei que não é fácil nos desconectarmos dessas ideias. Quarto ponto. Implantes, chips, para quê? Se somos livres. Quinto ponto. Controle de seres da não-luz, nos levando sempre a baixa autoestima. Indução constante da mídia e de outros meios à falta de poder pessoal e de autoamor, ao medo, à raiva e à intolerância. Pensem, meus queridos. Reflitam. Tem alguma coisa errada aqui, não é mesmo? E o que está errado é que caímos numa grande armadilha.
E estamos, por muitos milhões para alguns, milhões de anos, para outros, vários séculos, tentando sair dessa armadilha. Não porque somos seres imperfeitos e cheios de débitos e erros, mas sim porque nos aprisionaram nessa ideia, nessa crença imensamente limitadora. Agora vamos pensar uma coisa. O que acontece conosco ao iniciarmos a conexão com o nosso gêmeo? Quando a gente conhece o gêmeo, passado aquele primeiro momento de uma conexão forte, de magnetismo, muito mais física e emocional do que realmente espiritual, apesar de que o divino feminino percebe, né, a conexão de alma. Mas o divino masculino só percebe que é algo diferente. Então vamos lá. O que acontece passado esse momento? A primeira coisa é cair de vibração ainda mais. Sofrer, chorar, ter baixa autoestima, ficar apegado, lembrar somente de cenas tristes e negativas, cheias de karmas de vidas passadas e receber do gêmeo somente indiferença. Será mesmo que o nosso eu superior controla o nosso gêmeo para que ele faça isso na intenção de que somente nós que despertamos primeiro vejamos a verdade? Ou ele é controlado pelos seres da não-luz? Ou ele é controlado pelo seu DNA reptiliano, nibiruano, Anunnaki, Arconte, draconiano, ou seja lá qual for o DNA que estiver mais presente ou vibrando energeticamente na condução das emoções e dos sentimentos e dos pensamentos do nosso gêmeo. Para que nós, então, desistamos de vencer essa matrix e a samsara das reencarnações. Afinal, existem muitos e muitos e muitos casais onde o desperto desiste. Não da conexão, porque é uma conexão eterna, mas desiste de fazer qualquer coisa do tanto que isso é desafiador, do tanto que isso é difícil. Aí eu te pergunto, por que nós, em conexão de chamas, precisamos passar por isso? Ou melhor, porque nos foi imposto isso nesse momento planetário. Enquanto tantas outras pessoas vão passar para um planeta de regeneração sem precisar vivenciar isso. Questionamentos que devem ser feitos. Eu te pergunto, você já se lembrou de alguma encarnação boa entre você e o seu gêmeo? Pergunto porque a maioria dos divinos femininos ou da polaridade desperta, quando tem acesso às encarnações, normalmente só acessam as encarnações de dor e sofrimento, culpas, enganos e erros.
São poucas pessoas que conseguem driblar essas memórias que muitas vezes são implantadas pelos controladores da não-luz e conseguem de verdade ver o que aconteceu. Não que todas sejam realmente mentiras, mas muita coisa me leva a pensar que grande parte delas são. Eu vou explicar por quê. Você sabe por que os reptilianos nos querem aprisionados aqui na roda das encarnações? Porque não querem que descubramos a verdade sobre nós. Meus queridos, somos incríveis seres de luz, na essência energética, que posso chamar de alma, é muito poderosa. As nossas capacidades genéticas desse corpo humano também são muito poderosas. Há muito tempo viemos para esse planeta com o objetivo de encarnarmos em corpos híbridos com um mínimo de 12 fitas de DNA. Contudo, diante do medo dos reptilianos, Anunnakis, Nibiruanos, Arcontes, de que fôssemos uma raça superior a eles próprios, que criaram essa sub-raça, acabaram cedendo a esse medo e nos aprisionaram aqui e desativaram de nós 10 dessas fitas e nos deixaram apenas com 2, para que possamos saber sobreviver e trabalhar. Afinal, eles estavam criando geneticamente seres para servir a eles como trabalhadores nas minas de ouro e para reprodução. Afinal, eles não poderiam mais se reproduzirem devido aos erros cometidos por eles mesmos em seus planetas de origem. Quero fazer também uma parte e elucidar melhor esse fato. É relevante refletir que deve ter um motivo bem sábio para que o Criador de tudo que é ter deixado que esses seres não pudessem mais se reproduzirem, não é mesmo? Afinal, eles sim, que eram e são seres sem moral, sem amor verdadeiro, extremamente competitivos, super ambiciosos e controladores. Ou seja, eles eram e ainda são a sombra, o lado escuro, sem luz. São eles os mesmos seres que se associaram a Lúcifer quando esse criou a tão conhecida revolução contra Micá. Sendo assim, nada mais justo que eles mesmos provocassem situações que comprometessem o planeta de origem e a própria raça a ponto de extinção. Afinal, essa é uma lei natural do universo de causa e efeito. Mais ou menos o que aconteceria conosco se não tivesse havido, a intervenção do Cristo Sananda. E por que o Cristo Sananda interviu a favor do planeta Terra? Já pensaram nisso? Pois bem, quando Sananda e Sanat Kumara convidaram algumas almas para encarnarem nesse planeta, eles tinham a intenção de reverter a situação do domínio desses seres sobre as almas que estavam encarnando aqui anteriormente, nos corpos criados de forma híbrida, onde estavam associados o DNA de mais de 24 raças diferentes. Só que com o passar dos tempos,
foi se percebendo que a opressão desses seres era tamanha que os resultados dessa experiência estavam sendo mais prejudicial a esses seres missionários do que positivo. Verdade seja dita, não deu muito certo essa situação. Então, nosso Cristo cósmico, que foi quem começou esse processo de genética no plano extrafísico e depois encarnou a primeira vez nesse corpo geneticamente modificado, com 24 raças, né, nesse DNA, foi o próprio Jesus, como Amélios, ou seja, Adapa, Adama, Adão. Um fractal de Jesus, né? Aliás, um fractal de Sananda. Só que com o passar dos tempos, foi se percebendo que a opressão, como eu disse, desses seres era tamanha que os resultados dessa experiência estavam sendo mais prejudiciais do que positivos, como havia pensado o nosso querido Jesus, ainda na energia de Sananda. Verdade seja dita, não deu muito certo, como eu acabei de dizer. Então, nosso Cristo cósmico resolveu intervir por nós, que somos conhecidos por sermos os 144 mil escolhidos, que no caso, hoje somos bem mais de 144 mil. Então, num acordo com esses seres que dominavam o planeta, Sananda, Sanatkumara e outros fractais de outros seres, todos descendentes de Deus Mika, o criador desse universo local de Nebadon, resolveram que, de tempos em tempos, o Cristo cósmico teria uma abertura para resgatar os seres que fazem parte do seu coletivo, ou seja, os 144 mil e os demais que foram se associando à luz. Muitos momentos como esse que estamos vivendo hoje já aconteceram. Esse é o momento do resgate. Como foi o caso, por exemplo, de Atlântida, Lemúria, Era do Gelo, Dilúvio. Esses são momentos de resgate, como eu disse, onde temos revelações como essa que eu estou transmitindo a vocês. Período conhecido por Apocalipse. Bom, por hora eu vou finalizando aqui essa revelação, mas em breve eu vou trazer mais informações para vocês, para que aos poucos vocês consigam esclarecerem a mente, expandirem e fazerem curas profundas nesse sentido. E, inclusive, quero informá-los que também, fora esse texto, que me foi intuído por Napoleão, meu mentor, e também por Mestre Sananda, que é o meu eu superior, e de muitos, né, que estão aqui no planeta Terra, eu quero dizer a vocês que eu canalizei um mapa cósmico cristalino. E esse mapa vai ajudar vocês a entenderem a estrutura da linhagem genética, da descendência espiritual e também da estrutura, né, de encarnações planetárias. E não somente isso, mas também muitas outras informações, como as que estão
já presentes na mesa cósmica cristalina, que fala de vínculo de alma, que fala de energia yin e yang, frequência vibracional, karmas e uma série de outros itens que vão ser incluídos nesse mapa cósmico, que vai mapear toda a sua estrutura genética e espiritual, para que nesse momento de mudanças incríveis nesse planeta, você possa fazer tudo o que precisa ser feito, mas de forma mais consciente e conectado com a verdade, com a sua verdade. Para que você possa refletir e se tornar mestre de si mesmo, sabendo da sua origem. E assim, então, podendo acessar por você mesmo, de forma mais profunda, a sua verdade, a sua alma, o seu eu sou. Eu vou ficando por aqui. Gratidão a vocês que me escutaram. E não se esqueçam, é importante para o canal que você deixe o seu like, comente, compartilhe esse vídeo com outras chamas. E se você não for inscrito e gostou, se inscreva, acione o sininho. Isso faz muita diferença para esse canal. Afinal, no momento em que nós estamos, é importante levar essas informações, se você ressoou com elas, né? Para mais e mais pessoas. Gratidão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!